Vamos a comenzar este capítulo que corresponde ao armazenamento de energia elétrica em hidrogênio. É o capítulo 7 da disciplina. E nesta aula o que vamos ver é a caracterização, produção e armazenamento de hidrogênio. É uma forma indireta de armazenamento de energia elétrica, porque por meio de sistemas como por exemplo um eletrolizador, podemos converter a energia solar fotovoltaica, por exemplo, em hidrogênio, né? E uma vez obtido esse combustível, depois podemos armazenar, transportar e utilizar ele em diversas formas, sendo a principal as células a combustível, para de aí novamente produzir hidrogênio. Então, esta forma de armazenar energia faz parte do que se conhece como a denominada como economia do hidrogênio. Vamos ver que existem aí uma série de dificuldades, empecilhos, mas é bom levar em conta, né, esta forma de armazenamento de energia elétrica. Então vamos começar a aula primeiro, né, mostrando os temas que vamos desenvolver. São vários. O que é o hidrogênio? As propriedades do hidrogênio, a produção de hidrogênio a partir de gás natural, da eletrólise, as equações da eletrólise, a denominada fotoeletrólise, custos do hidrogênio, armazenamento de hidrogênio, hidrogênio comprimido, líquido, hidretos metálicos, hidretos químicos, hidretos complexos, a disorção de hidrogênio e novas formas de transporte e armazenamento, e também um exercício. O nome do hidrogênio vem dessa palavra hydrogenium, e que na realidade é do grego udor, água, e genia, nascimento, ou seja, gerador de água. E é um elemento químico conhecido desde 1766. Então é um gás incolor, altamente inflamável, e sua manipulação exige procedimentos especiais. E abunda muito, né, no universo. E também é o combustível, né, nas estrelas, entre elas o Sol, e onde existem os fenômenos de fusão nuclear, né, a sua conversão em hélio. Não é encontrado puro na Terra. Isso é importante. Não é encontrado puro na Terra, somente em pequenas proporções na atmosfera, porém pode ser muito leve, escapa com facilidade da gravidade terrestre. Mas o hidrogênio está presente em diversos compostos, sendo mais comum a água, mas está presente em muitos compostos, né, que vão desde o gás metano, por exemplo, onde existem composições químicas onde está presente o hidrogênio, também nos hidrocarbonetos, petróleo, toda a parte de gás natural. Então existe dessa forma em compostos. Portanto, é necessário separar ele. A densidade do hidrogênio é extremamente baixa e por isso que foi utilizado para encher balões e dirigíveis, né? Mas também é altamente inflamável. Então o hidrogênio é considerado na realidade um combustível limpo, uma vez que depois de sua queima o que vamos obter é apenas vapor de água. Essa equação mostra isso, né, que hidrogênio em forma de gás, quando se mistura com oxigênio, gás, o resultado vai ser água, vapor, na forma de vapor. E justamente isso é o que acontece numa célula combustível. Se vamos obter energia elétrica e como subproduto água. Bom, nessa tabela estão diversas propriedades do hidrogênio, que vão desde a forma da natureza, que é gás, né? Número atômico é 1. E assim vamos ver, a densidade é importante também, 0,089 gramas por litro. O hidrogênio, então, ele pode ser mostrado assim quando está guardado, armazenado em metros cúbicos normalizados. Então vem com essa unidade, N maiúsculo, metros cúbicos hora. É uma unidade de medida de vazão,
que significa normal metro cúbico por hora. Y esta unidad fue establecida porque un gas es comprensible. Por tanto, el volumen contido en un recipiente puede variar con la presión y la temperatura. Por ejemplo, una vazão volumétrica en metros cúbicos por hora tendría que vir acompañada de la presión y la temperatura. O sea, necesariamente tendría que ser indicada presión y temperatura. Con eso faría algún sentido. Entonces, para evitar eso, se utiliza esa unidad denominada normal metro cúbico por hora. Então, visando facilitar a comparação entre as vazões de diferentes gases comprimidos, houve um acordo para convencionar uma condição padrão, ou seja, normal, e assim surgiu essa vazão volumétrica medida nessa condição normal. Então, essa condição padrão para essa unidade é a pressão de uma atmosfera, temperatura 0 graus y 0% de humedad relativa. Bueno, aquí tenemos otras informaciones que complementan la tabla anterior. Aquí está el poder calorífico principalmente, ¿no? Que vemos aquí en menor poder calorífico 10,8 megajoules por esos metros cúbicos normalizados. Mayor poder calorífico líquido 12,75 megajoules. Y así tenemos varias otras informaciones que ayudan, ¿no?, para mostrar algunas informaciones. Por ejemplo, energía contida en un metro cúbico de hidrógeno equivale a 0,34 litros de gasolina. Otra comparación es aquí: energía contida en 1 kilogramo de hidrógeno equivale a 2,75 kilogramos de gasolina. Son comparaciones, ¿no?, para tener una idea. Sobre las propiedades del hidrógeno, aquí en esta tabla están las energías de combustión estimadas a partir de las energías de ligación. Entonces, son propiedades de varios otros combustibles, ¿no?, que está el gas natural, petróleo, carbón, etanol, celulose, más para comparar, ¿no?, por ejemplo, la cantidad de entalpía de reacción, eso para tener una idea, ¿no?, que el hidrógeno, su entalpía es 482, comparado, por ejemplo, do carvão es mucho mayor, ¿no?, en 2046. Mas o hidrógeno, como es un gas muy leve, era utilizado para encher balões, y hubo en los años de 1930, ¿no?, esos dirigíveis. El más famoso de él fue o Hindenburg, que en el año de 1937 hubo un colapso, un incendio gigantesco que mató a mitad de las personas a bordo, a partir de eso ahí el hidrógeno comenzó a ser considerado un gas peligroso. Al imaginario las personas comenzó a asociar eso, ¿no?, el hidrógeno como un gas sumamente peligroso, y el hidrógeno llevó a esa idea, ¿no?, de ser muy peligroso. Mas vamos a ver que ya años después fue ultrapasada esa idea. Con relación a las características del hidrógeno, vemos ahí conteúdo de energía 120 megajoules por kilogramo, densidad de energía 8,48 megajoules por litro, y temperatura de autoignición 585 grados Celsius. No es tóxico también, ¿no?, otra información importante. Sobre propiedades de seguridad de hidrógeno y de otros combustibles, aquí estamos viendo el hidrógeno comparativo a metano, propano y gasolina. Entonces son temperatura, por ejemplo, cuando llega a unos 2045 grados, esa es la temperatura que se llama de flama, y ya la gasolina es 2200, y a autoignición ya teníamos informado que es 585 grados Celsius. Bueno, todas estas son informaciones que complementan
a ideia de como que é o hidrogênio. Mas o importante para nossa disciplina é justamente relacionado com a produção de hidrogênio. E existem vários caminhos, e aqui vemos o interessante é esse, né? Que um dos caminhos mais importantes é o uso de energias renováveis. Energia solar fotovoltaica, pode ser solar térmica, pode ser eólica, hidráulica. E tudo isso pode estar, essa energia elétrica pode ser dirigida a um eletrolisador e por eletrólise, a partir da água, produzir hidrogênio. Então, a produção de hidrogênio em grandes quantidades é um dos maiores desafios a serem vencidos. O hidrogênio pode ser produzido a partir de diversas e diferentes fontes, porque, como mostrei, ele não está puro na natureza, ele vem misturado, incluindo combustíveis fósseis, gás natural e carvão principalmente, recursos renováveis, energia eólica, solar, biomassa, hidroelétricas, ondas e outras. Também por reações termoquímicas assistidas por energia nuclear ou solar, fotólise ou métodos biológicos. Actualmente são produzidos cerca de 500 bilhões de metros cúbicos por ano em pressão ambiente. Então vemos que o hidrogênio é produzido, uma vez produzido é armazenado e transportado, né? E se converte em um combustível para uso em edificações, na indústria. Você tem muitas utilidades. Mas o que está aqui ressaltando é isso, ¿no? Que a energia elétrica dessas fontes intermitentes de energia pode ser utilizada para sua conversão através de eletrólise em hidrogênio. E dessa forma estamos armazenando a energia elétrica de forma indirecta, né? E depois esse gás hidrogênio pode ser utilizado numa célula a combustível e produzimos novamente energia elétrica. Essa produção atual de hidrogênio está associada mais a combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural são os principais materiais combustíveis onde existe essa molécula de hidrogênio e é obtida, né, em grande quantidade, somando quase 78%. Então a maior parte do hidrogênio produzido na atualidade é a partir de fontes de energia convencionais e poluentes. E são grandes quantidades, né? Gás de carvão gaseificado 90 bilhões de metros cúbicos. Gás natural 240 bilhões de metros cúbicos e reforma de petróleo 150 bilhões de metros cúbicos. Essas são as principais fontes, né, para produzir hidrogênio. Mas essas tecnologias estão ainda, né, evoluindo e o que nos interessa é principalmente energias renováveis. E existe o caminho principal da eletrólise a partir de geração com fontes renováveis, a denominada gaseificação de biomassa e também os processos fotoquímicos. Então essa área é interessante, né, para a disciplina, que é uma forma de guardar energia elétrica, mas também é possível utilizar eletrólise a partir de geração nuclear de energia elétrica. E também temos procedimentos termoquímicos nucleares. Então, o principal é o que está aqui na base, né, de produção de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis. Mas a longo prazo existe um grande desenvolvimento no tema de energias renováveis. Para produzir hidrogênio, então, podem ser utilizadas diversas tecnologias e processos que vão desde processos químicos, biológicos, eletrolíticos, fotolíticos e termoquímicos. E cada uma dessas tecnologias se encontra em estágios diferentes de desenvolvimento. Ou seja, é uma área que ainda está também em pleno desenvolvimento. Existem, então, muitos caminhos, né, de produção de hidrogênio, que vão desde o uso da energia solar,
uso de biomasa, de energías renováveis, eólica, solar, e vários outros caminhos. Isso aí faz parte do que falei da denominada economia do hidrogênio. A produção de hidrogênio a larga escala é provável apenas no longo prazo, ou seja, as quantidades que são produzidas agora são para uso mais da indústria e de edificações, né? É pouca ainda a quantidade de hidrogênio produzida, mas se queremos massificar isso na forma de armazenamento de energia a grande escala, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. No curto e médio prazo, então, as opções de produção de hidrogênio vai ser primeiramente na produção distribuída de hidrogênio a partir da eletrólise da água e na reforma de gás natural e carvão. Essas são as tecnologias mais viáveis na atualidade, ou seja, a eletrólise da água e a reforma de gás natural e carvão. É mais provável que plantas de produção centralizada de hidrogênio sejam introduzidas em um estágio posterior. Este gráfico está mostrando, né, as principais vias de hidrogênio a perspectiva de longo prazo, né? O sea, a ideia então é que algumas décadas mais adiante exista uma grande produção de hidrogênio que seria já uma forma de armazenamento de energia elétrica a grande escala, mas ainda não foi atingida essa etapa, não falta muito tempo. Então a ideia é produzir grandes plantas e essas plantas provavelmente serão baseadas em biomassa ou combustíveis fósseis com captura e armazenamento de CO2 e também o uso de fontes de energias renováveis. A tecnologia mais predominante na atualidade é a produção a partir do gás natural. Então o hidrogênio pode ser obtido a partir de três diferentes caminhos: a reforma a vapor de metano, conhecida como SMR, a oxidação parcial POX e a reforma autotermal ATR. Em todas as formas de obtenção vemos que existe uma reação química aqui essas moléculas onde existe hidrogênio, finalmente com processos de mistura com água e calor, o resultado vai ser a separação do hidrogênio. Então essas seriam formas, né, sucintas de como se obtém o hidrogênio. Mas existem vários novos conceitos de produção e nenhum ainda em uma etapa de comercialização. Mas então, comparando todas essas formas de produção de tecnologias para a produção de hidrogênio a partir de gás natural, vão ter assim, ainda existem desafios, né, a serem vencidos. Principalmente o que é o armazenamento de hidrogênio, né, que é uma das questões fundamentais que ainda não foi superado. Aqui estamos mostrando o esboço do princípio de produção centralizada de hidrogênio em larga escala com captura de CO2. Seria um projeto, né, que ainda não foi realizado. Vai existir uma planta enorme de hidrogênio e depois esse hidrogênio seria transportado através de tubos, né, de transporte como se fossem gasodutos, uma rede grande como se transporta atualmente o gás natural. E aqui o CO2 que vai ser obtido seria armazenado, né, numa estrutura geológica, um reservatório. Mas aqui estamos ainda utilizando gás natural, né? Então é um caminho ainda que está baseado em fontes não renováveis de energia. Mas é isso aí o que gás natural é atualmente o mais empregado, né, para obter o hidrogênio. E com relação ao custo de produção de hidrogênio por reforma de gás natural em função do preço unitário do gás, aqui estamos mostrando diversas formas assim de como é produzido e os custos, né?
Então aqui estamos mostrando com relação aos volumes. Então essa de embaixo, por exemplo, é 2000 metros cúbicos normalizados por hora. E no caso aqui, lá em cima, no triângulo, está 100 metros cúbicos normalizados por hora. Então claramente vemos que o custo do gás natural está relacionado com a quantidade, né, de produção. A escala de produção é que determina finalmente o custo, e também a maior quantidade também vamos ter custos diferenciados com relação à menor quantidade de produção. O caminho mais interessante é este, né? Caminho a partir da eletrólise, porque afinal de contas, aquele que mostrei anterior, a partir do gás natural, estamos baseando-nos ainda numa época, né, onde predomina os combustíveis fósseis, mas a ideia é sair disso, né? Então a eletrólise por enquanto é o caminho mais viável, né? Então a eletrólise da água é um processo eletroquímico particular onde os produtos finais das reações desenvolvidas são hidrogênio e oxigênio. E isso aí por causa da água, né? A matéria-prima a ser utilizada é a água. E o balanço mássico dessas reações acusa somente a decomposição da água. Então a eletrólise precisa de uma fonte de energia elétrica que alimente esse equipamento, e o que se vai produzir aí com os eletrodos que estão em contato com a água, vamos conseguir a separação da água, e então vai existir a produção de hidrogênio através da eletrólise, é realizada utilizando-se a energia elétrica para quebrar a molécula da água, H2O, em seus constituintes, ou seja, o hidrogênio e o oxigênio. Então esta aqui seria uma forma viável, né, para utilizar energia elétrica proveniente de energia eólica ou fotovoltaica, ou no futuro de ondas e outras fontes renováveis de energia. E o processo mais conhecido comercial da atualidade é denominado eletrólise alcalina, a qual é indicada para grandes produções de hidrogênio. E a tensão dessa de energia elétrica, né, que está fluindo da corrente elétrica que está em contato com o eletrolisador, essa tensão necessária para quebrar a molécula de água varia conforme a pressão ou temperatura, seja das condições do ambiente onde está acontecendo esse processo. A denominada eletrólise alcalina, então, precisamos aqui uma fonte, né, de energia elétrica e a entrada de água, e isso aí vai chegar ao eletrolisador. Necessariamente precisamos aqui um conversor, né, seria um inversor de corrente alternada a contínua, que seria um retificador, porque o eletrolisador trabalha com corrente contínua, então necessariamente vamos ter que fazer essa transformação de alternada a contínua, e a partir aí da entrada da água, depois de um tempo, que vamos ter como resultado é a separação de oxigênio e o caminho do hidrogênio, e a partir daí já vai o caminho para armazenamento. E o que está acontecendo nesse equipamento são reações químicas relacionadas com a eletrólise alcalina. Então, no eletrólito seria a molécula de água que é separada, né? No cátodo vamos ver a molécula também de hidrogênio que vai ser separada, né? H2. E assim vamos ter a equação no ánodo e a global, que mostra já o resultado. Na global, né, mostra que a molécula de água, H2O, com a energia elétrica aplicada no eletrolisador, vamos separar o oxigênio O2 e a H2, que é a água, o hidrogênio proveniente da água. Então, o objetivo então desse processo é obter esse hidrogênio, que finalmente vai ser armazenado e transportado.
Esos electrolizadores, aquí estamos mostrando un esquema de donde está aquí los componentes del electrolizador. Él va a tener un electrodo positivo, ánodo, y en ese electrodo es producido gas oxígeno, y en un electrodo negativo, cátodo, es producido gas hidrogenio. Este método entonces es más indicado para pequeñas producciones de hidrogenio, dado que una unidad de electrolizador produce aproximadamente 20 metros cúbicos de hidrogenio por hora. Entonces, actualmente predomina la producción de hidrogenio a partir de gas natural, y a partir de electrólisis es muy pequeña, ¿no? Representa en torno de 1%. De todo hidrogenio producido, 1% sería hidrogenio utilizando a electrólisis de agua. Y nuevamente aquí mostramos el costo de producción de hidrogenio en función del costo de la electricidad por el proceso de electrólisis. Entonces, en bajo sería el costo de la electricidad, que disminuye, ¿no? Aquí depende de la cantidad, ¿no? del volumen de producción por hora. Entonces estamos aquí mostrando en ese lado izquierdo en dólares por metro cúbico normalizado. Entonces aquí es más barato. También obviamente cuando la energía eléctrica en pequeña escala también está siendo utilizada y va aumentando, más también el costo de energía también va en aumento. Entonces debe existir un punto de equilibrio, ¿no? De costo-beneficio. Bueno, estas curvas son indicativas, ¿no? Las varían de acuerdo a la evolución de las tecnologías de obtención de hidrogenio, y el precio de los electrolizadores va baseado en ofertas de diferentes fabricantes en el periodo 2002 y 2003, o sea, ya hace más unos 18 años atrás, mostraba una tendencia de queda, ¿no? Y eso ahí a lo largo de los años hasta llegar a la actualidad, disminuyó infinitamente, ¿no? El camino y la capacidad de producción de hidrogenio también aumentó enormemente en estos últimos años, y el precio también de almacenamiento y de producción cayó mucho, ¿no? Comparativamente cuando fue elaborada esa curva. Para hacer un ejercicio, aquí estamos indicando las ecuaciones de electrólisis. La electrólisis entran aquí en las siguientes variables: m a masa del elemento depositado en uno de los electrodos, u que es la carga eléctrica que pasa por la solución durante la electrólisis, que sería corriente veces su tiempo. Usé a valencia del elemento, o sea, del hidrogenio, m minúscula masa de un átomo del elemento, n número de íons del elemento que llegan al electrodo durante la electrólisis, y que es igual al número de átomos depositados. E sería la carga eléctrica del electrón, que es igual a 1,60 veces 10 a menos 19 coulombs. N mayúscula el número de Avogadro, y o atomograma del elemento. Entonces existen unas ecuaciones, primero equivalente químico, que relaciona el atomograma del elemento con relación a valencia del elemento, y aquí es necesario considerar la constante universal F, conocida como Faraday. Ese Faraday es igual al número de Avogadro veces a carga eléctrica. Fazendo a substituição, o valor é 96.522 coulombs. Para determinar a massa do elemento depositado em um dos electrodos, que é onde finalmente, né, se vai depositar o hidrogênio e no outro lado o oxigênio, essa massa aqui está nesta equação da esquerda, é o inverso de N, que sería el número de Avogadro veces a carga eléctrica veces a atomograma del elemento dividido por la valencia del elemento, y veces
a carga eléctrica. Esa sería una de las ecuaciones para calcular a masa. A más usual, más conocida es esta de aquí a la derecha, que es el inverso de aquella constante universal F, conocida como Faraday. O sea, el inverso de Faraday, que vale 96.522 colombios, o coulombs también, que es esta masa. Entonces, esas veces aquel valor que estamos mostrando es equivalente químico, veces a carga eléctrica que pasa por la solución, y sustituyendo aquí a parcela de carga eléctrica es igual a corriente veces su tiempo. Entonces la ecuación más utilizada para calcular a masa de hidrógeno es aquí: masa, el inverso de Faraday, veces es equivalente químico, y veces a corriente eléctrica y el tiempo. Esa ecuación que podemos utilizar después en los ejercicios. Mas existen también dos leyes, ¿no?, que deben ser llevadas en cuenta en la electrólisis. La primera ley de Faraday, que dice: la masa de cualquier elemento depositado en un dos electrodos por efecto de la electrólisis es directamente proporcional a carga eléctrica que pasa por la solución. Y la segunda ley dice: la masa de cualquier elemento depositado en un dos electrodos por efecto de la electrólisis es directamente proporcional ao equivalente químico do elemento. Entonces, o Faraday fue uno de los que formuló las ecuaciones ya en el século XIX, que le fez varios experimentos con electrólisis y descubrió ese comportamiento y forneció las leyes que después posibilitó el cálculo, ¿no?, de la cantidad de hidrógeno producido en unos electrodos. Este ejercicio va a consolidar el uso de esas ecuaciones que dicen: una corriente con intensidad de 7 amperes atraviesa un electrolizador conteniendo agua acidulada. Sabiendo que la densidad absoluta de hidrógeno es 0,089 gramos por litro, ¿cuánto tiempo será necesario para obtener en un caso 1 litro de hidrógeno y cuánto para obtener 100 litros? Aquí están repitiendo el proceso con una corriente de 14 amperes, de 7 amperes dobramos a 14. ¿Cuánto tiempo será necesario ahora para obtener en un caso 1 litro de hidrógeno y cuánto para obtener 100 litros? Y después comparar los resultados y emitir unas conclusiones. Entonces ese ejercicio va a estar resolvido no mudo. Existe este camino interesante también de obtención de hidrógeno directamente con energía solar, que es la denominada fotoelectrólisis. Es un camino sumamente interesante. En este caso, sistemas fotovoltaicos acoplados a electrolizadores actualmente están comercialmente disponibles, ofreciendo alguna flexibilidad, ya que la salida puede ser energía eléctrica fotovoltaica o hidrógeno del electrolizador. En el caso, la denominada fotoelectrólisis directa representa una alternativa avanzada a un sistema de electrólisis fotovoltaica, combinando ambos los procesos en un único aparello. Entonces, en este diseño está mostrando el principio de una célula fotoelectrolítica, en el cual ahí tenemos la incidencia de rayos solares, y después dentro va a estar agua, ¿no?, y la electrólisis va a ser producida, y energía eléctrica por células fotovoltaicas, y finalmente vamos a obtener ahí oxígeno e hidrógeno. Entonces, la fotoelectrólisis de agua es el proceso por el cual la luz es usada para dividir la agua directamente en hidrógeno y oxígeno. Tales sistemas ofrecen grande potencial para reducción de costos de hidrógeno electrolítico con tecnologías convencionales de dos etapas. Son equipamientos específicos diseñados para aprovechar la energía solar directamente, ¿no?, y ya con contacto con agua, para que
no mesmo equipamento já se tenha a saída de hidrogênio. Então, agora passando ao tema de custos do hidrogênio, de produção de hidrogênio por eletrólise por forma de gás natural, vemos ainda que a produção de hidrogênio por forma de gás natural ainda é muito menor, né, esse custo. Comparando ainda a eletrólise, está a eletrólise muito mais cara. É por esse motivo que continua sendo, né, a tecnologia mais empregada para produzir hidrogênio é a partir de gás natural. Mas essa evolução dos custos vai se alterando com o passo dos anos até atingir um ponto em que a produção de hidrogênio por eletrólise, principalmente fotovoltaica, vai cair rapidamente, né? E no ano 2021 e um pouco mais, mais ou menos por 2021, 22, já vai ser equivalente à produção por reforma de gás natural. E a partir daí os custos vão diminuir. Tudo isso aí depende, né? São projeções, e tudo isso vai depender da grande escala de produção, do melhoramento de tecnologias e principalmente da questão de armazenamento de hidrogênio. Mas também aqui vemos, com relação à projeção do uso de hidrogênio, o perfil de consumo de combustíveis primários e a evolução prevista para este mercado. Então vai chegar um momento, né, em que atualmente temos como base carvão, gás natural, petróleo, todas essas tecnologias, e chegará um momento em que entrem em jogo as energias renováveis, né? Mas isso aí, a projeção é por cima, né, de 2030, de 2025 para adiante, vamos ter já uma... também depende das reservas existentes de gás natural, de outras fontes, mas a ideia é transformar tudo isso em eletricidade, né, produzida a partir de fontes renováveis de energia para produzir hidrogênio. A questão mais complicada até agora é esta, né, armazenamento do hidrogênio. Então, um sistema de armazenamento apropriado para hidrogênio é um dos grandes desafios a serem atingidos, e isso aí vai definir em grande medida o sucesso dos veículos movidos por células a combustível. A ideia então é isso: a economia do hidrogênio é englobar muitas áreas do que atualmente ocupa o petróleo e o gás natural, né? Sabemos que o petróleo, na forma de seus derivados também, como gasolina e outros combustíveis, é uma forma fácil, né, de ser transportada, armazenada em recipientes. E o hidrogênio pretende ocupar esse espaço no futuro. Só que aí precisa, né, ainda desenvolver tecnologias. Então, o objetivo é desenvolver um tanque de combustível que armazene a maior quantidade de energia possível com o mínimo peso, volume e custo. Estas palavras parecem assim aparentemente simples, né? Mas é sumamente complicado na forma de obter essas tecnologias. Então, repetindo aí melhor, o objetivo é desenvolver um tanque de combustível que armazene a maior quantidade de energia possível com o mínimo peso, volume e custo. Obter assim um tanque não é fácil para hidrogênio. Então, as tecnologias de armazenamento seria o denominado hidrogênio molecular na forma de gás, que é o que se utiliza, né, atualmente, que seriam recipientes de alta pressão. Na forma de armazenamento usual atualmente é isso, recipientes de alta pressão. Mas também existem alternativas de microesferas de vidro, zeólitas. Outro caminho é obter o hidrogênio líquido em tanques criogênicos, só que aí precisa baixas temperaturas. E outro caminho é a denominada adsorção, ou
o sea, hidrógeno adsorbido. Y eso ahí se realiza en materiales nanocarbonosos, carbón activado, materiales orgánicos. Son tecnologías ahí, todas estas tecnologías están siendo estudiadas, analizadas, algunos proyectos pilotos, mas ainda no fue obtenido así de forma masiva. Lo que predomina son los recipientes de alta presión. Ahora, el hidrógeno combinado, existen dos formas, ¿no? Combustibles líquidos, almacenar entonces hidrógeno de forma líquida sería por hidrocarbonetos y alcoholes y hidretos metálicos químicos complejos. O sea, ese sería una mixtura, ¿no?, de hidrógeno con otros combustibles. Entonces son caminos que pueden decidirse en un futuro si el hidrógeno va a ser utilizado ampliamente o no. Entonces ese grande desafío está ilustrado aquí en ese diseño. Aquí vemos que el desafío de un sistema de almacenamiento de hidrógeno va a englobar cargar combustible suficiente para permitir todos los procesos a una grande cantidad de almacenamiento, ¿no? Entonces existen esa capacidad de hidrógeno y sus formas, ¿no?, de producción, y también se debe llevar en cuenta el costo. Equilibrar todas esas condiciones, costo, cantidad de energía, materiales utilizados, todo eso ainda son cuestiones no resolvidas. Entonces va a llevar a que ainda se tenga que realizar mucho investimento para obtener una capacidad de a grande escala de almacenamiento y que sea viable económicamente. Entonces, la comparación de diversas tecnologías de almacenamiento de hidrógeno muestran, ¿no?, que esos caminos serían la obtención de hidrógeno líquido principalmente, y también hidrógeno líquido y otras, ¿no?, formas de almacenamiento. Ese sería uno de los mejores caminos, más también ahí debemos relacionar, ¿no?, las densidades gravimétricas y las densidades volumétricas envolvidas. Más existen también los caminos en la forma de mixturas, ¿no?, con hidretos, como ya mostré anteriormente, y las tecnologías así que ainda están en etapa de desarrollo son esas nanotubos, nanoestructuras, ¿no? Y la forma más difundida actualmente es esa, ¿no?, gas comprimido en cilindros de azo. Mas también existen diversos caminos. Todo eso ahí son cosas que deben ser estudiadas, analizadas, y ainda no fueron resolvidas plenamente. La forma más difundida en la actualidad es denominada hidrógeno comprimido. Entonces la tecnología avanzada de compuestos de fibra de carbono y filamentos produce tanques fuertes. Aquí tengo un recipiente es fundamental, ¿no?, porque suave recipientes de azo, solo que él está en límites, ¿no?, de presión y de cantidad de volumen, ¿no?, de volumen de hidrógeno que es posible colocar dentro de esos recipientes. Y de ahí surgieron otras tecnologías como esta de fibra de carbono y filamentos, con la capacidad de producir tanques fuertes, leves y capaces de contener con seguridad hidrógeno a presiones entre 5000 psi. Solo que la densidad de hidrógeno no crece proporcionalmente al aumento de la presión. Al contrario, ¿no?, aumenta la presión y las dificultades también son mayores, porque precisamos mayor cantidad de energía para comprimir, y ahí el balance fica desfavorable, ¿no?, porque a veces vos tenés que gastar más energía eléctrica para comprimir do que voy a almacenar. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Más o menos así esta es la tecnología más utilizada, ¿no? Entonces los tanques de alta presión actuales contienen apenas cerca de 3,5 a 4,5% de hidrógeno por peso,
mesmo, ¿no? que estén siendo mejoradas tecnologías de almacenamiento en tanques, es muy pequeña la cantidad armazenada, no permite más, tem limites, como vemos con las presiones actuales, y esas presiones actuales son obtenidas con compresores específicos y que requieren energía eléctrica. Y es una parcela que está en torno de 4%. Es poco, ¿no? No permite almacenar grandes volúmenes. Aquí vemos un diseño de un tanque mejorado para almacenar ahí mayor cantidad de hidrógeno. Sería el esquema típico de un tanque de compósito para hidrógeno comprimido. Esta tecnología de transportar, de almacenar hidrógeno en tanques de ASO o ahora de fibra carbono que se utiliza más, solo que con la finalidad de uso en la industria o en edificaciones. El hidrógeno comprimido entonces tiene presiones de megapascales que van de 35 a 70 megapascales y cada presión con su respectivo volumen. Por ejemplo, con una presión de 70 megapascales conseguimos 100 litros con peso de 50 kilogramos, con una capacidad de 3,2 kilogramos, ¿no? de hidrógeno y densidad gravimétrica, porcentaje en peso de 6. Y son tecnologías que requieren mayor cantidad de energía también de almacenamiento. Entonces, en la actualidad, las presiones más utilizadas para almacenamiento en vehículos son de 3000 psi o 250 bar. Y el principal problema en la comprensión de un gas como hidrógeno es el grande consumo de energía utilizado. Te resalté con otra que ese es un grande problema, ¿no? Mucha energía debe ser utilizada para comprimir, lo que torna el balance energético en el costo-beneficio también desfavorable. Entonces, cuanto mayor la presión final, mayor es la cantidad de energía requerida. El inicio de la comprensión es parte del proceso que más hace uso de energía, o sea, cuando se inicia el proceso, ¿no? Vantajes: tiene un método relativamente simple, tecnológicamente bien establecido, que es utilizado con un suceso en gas natural y está disponible comercialmente. Além disso, a compressão é um processo eficiente e conhecido, e o desenvolvimento de cilindros produzidos com materiais leves e de alta resistência permite incrementar essa densidade. Só que tem desvantagens, ¿no? Hidrogênio gasoso, quando comprimido, é considerablemente aquecido a medida que este se introduz dentro do cilindro e também reduz a densidade de armazenamento. A compresión de hidrógeno almacena energía mecánica comprensiva que aumenta a medida que la presión de almacenamiento es mayor. Y eso ahí hace con que esa energía puede ser destructivamente liberada en el caso de una ruptura de un recipiente. Torna muy perigoso, ¿no? Un tanque de almacenamiento. Y embora el desenvolvimiento de cilindros permite el almacenamiento de hidrógeno en altas presiones, a denominada permeação do hidrogênio através do material do cilindro interno é um problema não resolvido, o seu passo de moléculas, né, pelos poros. No hidrogênio comprimido existe o caminho não de tanques, sino em microsferas de vidro. Estes são, aqui essa foto mostra recipientes miniatura de gás comprimido. Esas microesferas son pequeños grãos de vidro con diámetros menores que medio milímetro y capaces de resistir a presiones de 10.000 bar. Y comparativamente los cilindros de mayor presión utilizados en vehículos están en 700 bar. ¿Por qué se fala aquí de vehículos? Porque justamente la idea es que en esa economía de hidrógeno predomine el hidrógeno para ser utilizado en células a combustible, que serían la fuente de energía eléctrica para movimentar un motor, ¿no? un vehículo eléctrico. Bueno, entonces en esas formas de almacenamiento en gas comprimido en microesferas de vidro, embora sea ahí una tecnología
não comercial, mas tem as seguintes etapas: carga, que é a permeação do gás nas microesferas colocadas em recipientes pressurizados nas condições de pressão de 35 a 70 megapascais e em temperaturas em torno de 300 graus Celsius. Depois vem a etapa de resfriamento, que a temperatura ambiente transferência ao tanque de baixa pressão, e descarga, aquecimento entre 200 a 300 graus Celsius. O sea, existen muitas dificuldades, ¿no?, para tornar possível esse armazenamento dentro dessas microesferas de vidro. Outro caminho que se está estudando é o armazenamento comprimido em zeólitas. Essas zeólitas, que está mostrando aqui um desenho de uma escala molecular, também é mais ou menos parecido às microesferas de vidro. São zeólitas feitas de alumínio, silicatos cristalinos, com canais e cavidades a escala molecular que possuem geometria e tamanhos definidos. E nessas zeólitas existe essa primeira etapa, que é a compreensão do gás hidrogênio a temperaturas próximas de 200 graus Celsius e pressão de 8 a 10 megapascais. A seguir vem o resfriamento até temperatura ambiente, e nessa etapa o hidrogênio, entre aspas, é encapsulado no interior das cavidades, e depois vem a etapa de aquecimento das eólitas para liberar o hidrogênio. Com isso aí estamos falando de densidades gravimétricas de 0,08% em temperaturas de 300 graus Celsius. Então até aí era o hidrogênio na forma de gás. Outro caminho de armazenamento seria o hidrogênio líquido, mas aí precisamos tanques criogênicos, e tanque criogênico precisa de baixas temperaturas. Então a ideia com esses tanques criogênicos é aumentar a densidade de energia do hidrogênio e dessa forma conseguir armazená-lo em estado líquido, dado que, como qualquer gás, o hidrogênio resfriado se liquefaz. Em pressão atmosférica, o hidrogênio gasoso vira gás com a temperatura de menos 253 graus Celsius. E nessa temperatura a densidade volumétrica do hidrogênio líquido é de 70,8 gramas por litro, ou seja, 70,8 kg por metro cúbico, ou cerca de 30% da densidade de energia da gasolina. Então é um caminho assim, né, de tornar líquido o hidrogênio, só que temos que ter uma baixa temperatura. Quais seriam as vantagens? Alta densidade volumétrica. A maior vantagem é isso: conseguir armazenar maior quantidade de hidrogênio, ou seja, alta densidade volumétrica atingida com baixos valores de pressão. Ou seja, nos outros processos precisamos pressões muito altas, portanto muito gasto de energia elétrica. Então a pressão é infinitamente inferior. Essa seria uma das vantagens com essa tecnologia de hidrogênio líquido. Só que existem também desvantagens, né? Que o ponto de ebulição muito baixo exige precauções especiais e equipamento criogênico para manipulação segura. Outro problema: por operar em baixa temperatura, os recipientes precisam ser extremamente bem isolados. Outra questão: liquefazer o hidrogênio requer muito mais energia que comprimir o gás a alta pressão. Neste caso, 30 a 50% de energia é utilizada para a liquefacção. E também existe perda contínua de hidrogênio por evaporação, particularmente em períodos de dormência, ou seja, quando está tudo parado. Esse hidrogênio em combustíveis líquidos também tem esta forma de produção a partir do metanol, e dessa forma podem ser armazenados em tanques como os utilizados nos automóveis com motor de combustão interna. Ou seja, esses motores de combustão interna requerem um tanque para transportar a gasolina, e neste caso de hidrogênio a partir de metanol,
Es el hidrógeno producido en lo propio local por medio de procesos como la reforma de vapor. Eso sería una idea, ¿no?, de alternativa de obtener hidrógeno y ser almacenado en un tanque y ya utilizarlo. O sea, producir hidrógeno en lo propio local. Y el proceso termoquímico para generación de hidrógeno engloba primero a denominada reforma, que es combustible transformado en un gas rico en hidrógeno y CO. Segundo, conversión de agua a gas, que sería ese monóxido de carbono reage con vapor de agua y genera CO2 y más hidrógeno. Y por último, la tercera etapa denominada purificación, oxidación preferencial de CO2 remanescente. Entonces esa sería otra forma de hidrógeno en una forma líquida. Hidretos metálicos es otro camino de almacenamiento. Son varias ligas metálicas, poseen la propiedad de adsorber o gas hidrógeno, tal como una esponja absorbe agua. Cuando el hidrógeno entra en contacto con la superficie de un material sobre alta presión, el hidrógeno penetra en un material y forma una mixtura sólida de metal, hidrógeno e hidreto metálico. Y para tener una mayor área de contacto con hidrógeno, las ligas metálicas son construidas de forma esponjosa, en la forma de pequeños gránulos. Y cuando el hidrógeno se liga químicamente a un material, ocurre la liberación de calor. En ese caso, para que el hidrógeno sea liberado, el hidreto metálico debe ser aquecido para quebrar las ligaciones químicas entre el hidrógeno y un material. Estas serían formas, ¿no? Hidretos metálicos pueden ser usados en aplicaciones estacionarias, portátiles y hasta tanques, ¿no?, móviles. Aquí vemos una forma, ¿no?, de tanques denominado Bonic, de 3 kilogramos con 10 megapascales, y ahí tenemos a la derecha otro tipo con 35 megapascales. Entonces existen diversas ligas y con sus respectivos hidretos, aquí están aquí en esa tabla, y el hidrógeno absorbido máximo en porcentaje. Entonces tienen sus temperaturas también ahí en esa columna, y entalpía. Esos hidretos metálicos absorbidos, existen centenas de tipos de hidretos metálicos que funcionan en diferentes presiones y temperaturas, que van desde abajo de 0 hasta algunas centenas de grados Celsius. Entonces son materiales donde utilizamos las regiones porosas de esos hidretos metálicos para almacenar el hidrógeno y de esa forma poder transportarlo también. Vantagens: uno de los métodos más seguros, visto que después del proceso de compresión el hidrógeno fica almacenado sobre presión ambiente o presiones bien bajas. Esa es la mayor vantagem. Desvantagem: que os hidretos metálicos ainda são pesados e volumosos si compararmos a su capacidad de almacenamiento de hidrógeno con otras formas. Entonces, a pesar de los actuales hidretos metálicos tener limitaciones, muitas montadoras consideran o conceito de baixa pressão mais viável a curto e médio prazo. Essa enorme vantagem, né, que é a baixa pressão, é o que faz que tenha perspectivas de uso no futuro. Também existe o caminho dos denominados hidretos químicos. Então, os hidretos químicos precisam de processamento industrial para a reconstituição do material usado. O passo exige regeneração fora do carro. Tudo isso que estamos falando é para veículos, produção de energia elétrica. Isto é quando todo o hidrogênio armazenado a bordo do veículo é liberado, o seu produto restante deve ser removido em um posto de serviço e regenerado em uma usina elétrica química. Todo o que estou falando se relaciona com de aquí a pocos años vamos a precisar grande cantidad de energía eléctrica para movimentar vehículos eléctricos.
y estás estudiando todas esas formas, ¿no?, de almacenamiento y uso de energía eléctrica, ¿no?, para esa finalidad. Y la idea es obtener tanques que permitan almacenar hidrógeno, así ocupando menor volumen posible, espacio del vehículo, y también el peso, ¿no?, de disminuir lo máximo posible. Existe también el camino de los denominados hidretos complejos, que son estos hidretos complejos por mucho tiempo fueron considerados como impropios para uso en vehículos por ellos ser irreversibles. O sea, así que el hidrógeno liberado por la decomposición de los compuestos, los hidretos precisarían ser reprocesados para volver a su estado hidrogenado. Más en la actualidad existen hidretos complejos reversibles. Existe, por ejemplo, el denominado alanato de sodio, que se torna reversible cuando una pequeña cantidad de titanio es adicionada. Hidrógeno en hidretos combinados es otra forma, ¿no?, de almacenamiento. En este caso sería combinado en hidretos complejos y químicos. Y esos hidretos complejos pueden ser formados con metales de transición o con metales que no son de transición. Esos hidretos complejos son tienen estructura química como esta que estamos observando, con sodio, aluminio, hidrógeno, sodio, boro, hidrógeno, y destacanse por estar en estadio de desenvolvimiento más adelantado. Entonces son otro camino, ¿no?, de almacenamiento. Hidrógeno en hidretos combinados también, aquí estamos mostrando, sería hidrógeno en tetraborohidretos de sodio. Ese es un sal blanco y seco con alto contenido de hidrógeno que cuando disolvido en agua torna así un combustible líquido. Y él puede ser transportado fácilmente y con seguridad, conteniendo mucho más hidrógeno en un determinado volumen do que hidrógeno comprimido. Por otro lado, con la participación de un catalizador apropiado, el hidrógeno es producido y deja como residuo bórax. El principal problema de eso es la energía consumida en su fabricación y en su regeneración. Por último, existen los denominados adisolventes de hidrógeno. ¿Qué cosa es adisolver? Es la incorporación de una sustancia a superficie de otra. Ejemplo, la disorción de gotículas de agua líquida sobre una superficie fría, o la disorción de una proteína en una resina de cromatografía. O sea, hay incorporación de una sustancia a superficie de la otra. Ese otro camino, ¿no?, de almacenamiento de hidrógeno. Entonces esa abordaje para problemas de almacenamiento es la utilización de materiales leves con grande área de superficie en los cuales moléculas de hidrógeno se fixan, o sea, son adsorbidos. Y materiales basados en carbono son particularmente interesantes por ser leves, tener costo bajo y poder formar una variedad de estructuras de tamaño nanométrico, entre los cuales podemos mencionar nanotubos de carbono, nanochifres o tubos en forma de chifre, fullerenos, moléculas en forma de bola, aerogels sólidos ultraporosos. Estos materiales adsorventes tornan posible también el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno adsorbido en materiales carbonosos. Aquí vemos fullerenos en esta forma, nanotubos y nanofibras de grafite. Vantajes de adsorventes. Desenvolvimientos recientes en ingeniería en nanoescala producirán una serie de nuevos materiales con grande área de superficie, algunos con más de 5.000 metros cuadrados de área de superficie por grama de material. O sea, representa más de una hectárea de superficie dentro de una colher de chá de pó. Entonces, hablar de esas áreas a nanoescala es difícil de imaginar, ¿no?, mas eso es posible. Y entonces esta absorción de hidrógeno a través de esos medios de nanoescalas, utilizando esa disorción, es un camino viable
mas ainda falta muito, né, para obter um sistema comercial, porque tem também desvantagem, né, que todas as estruturas de carbono compartilham uma limitação. As moléculas de hidrogênio se ligam fracamente aos átomos de carbono, o que significa que os materiais de grande área de superfície devem ser mantidos em temperaturas próximas a hidrogênio líquido, ou seja, menos 196 graus Celsius. Isso aí é uma enorme desvantagem. Com relação a esse tema, então, antes de mostrar a bibliografia, o que tentei resaltar é que existem ainda grandes dificuldades a serem vencidas para armazenamento de hidrogênio. O que falei foram para veículos a pequena escala. Devem imaginar como que é o desafio a grande escala. Então existe muito ainda a ser feito para tornar viável armazenamento de hidrogênio a grande escala que permita armazenar energia proveniente de fontes renováveis de energia. Mas é interessante estudar isso, né, para conhecer e também ver que caminhos de pesquisa, de estudo existem, né, para um engenheiro dessa área de energia. Então existe bastante bibliografía relacionada con estos temas, principalmente bibliografía relacionada con células a combustible. Y existen también artigos, trabajos relacionados con la generación de energía eléctrica y a su transformación en hidrogênio, principalmente con fuentes renovables de energía. Entonces van a existir diversos documentos cada vez más actuales que van a permitir esa economía de energía en un futuro ainda a medio prazo, ¿no? Podemos decir. Muito obrigado.